Olá, continuando nossos estudos e nossas dicas sobre a história das políticas de saúde no Brasil. A gente vai ver hoje o período que didaticamente a gente divide aí como primeiro período, que é a época da saúde no Brasil, colônia e império. Esse período que vai de 1500 até 1889, ou seja, até antes da República. Então, só recapitulando a dica que a gente deu no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você vá lá para a apresentação, em que a gente vai falar que, de maneira didática e para facilitar o estudo, a compreensão, é importante a gente dividir o estudo de cada período em três partes. Uma em que a gente vai analisar o contexto político e social, outra em que a gente vai analisar o quadro sanitário, o perfil epidemiológico, quais as doenças que prevaleciam naquele momento e, por fim, quais as ações e políticas de saúde que foram implementadas para enfrentar a situação encontrada naquele período. Então, isso facilita a compreensão e não decorar simplesmente, porque aí quando você chegar durante todo esse período aí, né, que é um período extenso, você vai acabar se confundindo. E como eu falei lá no nosso primeiro vídeo, o objetivo da gente estudar toda essa história é para que facilite a compreensão sobre a própria legislação do SUS. Então a gente sempre indica isso como a primeira coisa que você vai estudar quando você quer se apropriar e se preparar para um concurso, para uma seleção de residência. Então, lá para o nosso período, vamos lá, de 1500 a 1889. Então, começando com o contexto político e social. Esse período é um período bem longo, mas existem alguns marcos. Esses marcos, eles estão principalmente localizados mais lá de 1800 para cá, que é quando vai se aproximando aí do período da República. Então, nesse período, a gente tem um período em que o Brasil é colônia de Portugal. Então, como modelo aí de produção, o país caracterizava-se pelo modelo agrário extrativista. Então, se extraía os recursos naturais que o Brasil tinha. A gente tinha uma população de nativos e indígenas que começam a sofrer, e a gente vai ver isso no contexto epidemiológico, eles começam a sofrer a influência de lá da corte, da população que vem para cá para ser, para colonizar esses nativos. Então, um marco importante desse contexto é em 1808, é quando a corte ela vem para a colônia e institui a cidade do Rio de Janeiro como a sede provisória desse império. Então, com a vinda dessa corte da família real, você imagina que um país, uma terra que está sendo colonizada, ela vai precisar sofrer aí várias mudanças em uma estrutura administrativa pública que vai incluir também a estrutura de saúde minimamente. Para quê? Para que essa corte, para que essa população aí, esse grupo de nobres, eles possam ter condições mais adequadas de viver. Então, vocês vão fazendo aí essa relação de que vivia um povo indígena, um povo que estava aqui sendo colonizado, aprendendo a nova língua, tendo que adquirir a cultura, e esse povo ele passa a vir, a corte real, ele passa a vir viver aqui nesse país. Então, quando ele vem, várias mudanças começam a ser feitas. Então, a gente vai ter aí essas mudanças na administração pública que vão incluir calçamento, iluminação pública, mudanças que afetam indiretamente e vão afetar as condições de saúde. Então, são muitas mudanças urbanas que vão sendo feitas e aí, principalmente, o foco dessas mudanças vai ser o quê? Vai ser a cidade do Rio de Janeiro, que vai ser a sede provisória desse império. Então, em relação à saúde e nessa relação saúde e sociedade, a principal preocupação da coroa era o quê?
era a ação de fiscalização. Era a questão do controle. Controle do porto, dos portos, já que vinham-se os produtos para cá e também saíam daqui para Portugal. E de pessoas, então o trânsito de pessoas, o trânsito de mercadorias. Então, quando a gente fala desse contexto e que vai se aproximando aí da relação saúde, então a preocupação era de fiscalização, era a questão do controle sanitário, questão do controle das doenças, o cujo foco principal era o quê? Higiene e limpeza. Essa era a visão de um contexto macro aí, político e social. Em relação ao quadro sanitário, a outra parte que a gente precisa considerar. Então vamos lá, os indígenas estavam aqui em 1500, tinham as suas doenças, curavam, tratavam as suas doenças a partir dos cuidados dos curandeiros, utilizando ervas, utilizando as plantas. Esse era o hábito. Vem a população de Portugal e eles vêm colonizar esse povo. Eles, quando vêm, eles vão trazer o quê? As suas próprias doenças, as doenças que tinham lá na Europa. Chegando aqui, essa população de indígenas não tinham imunidade para reagir a esses novos agravos. Então a gente vai começar a ter um acúmulo de doenças e essas doenças, a partir do momento que não há imunidade a essa população que estava aqui, de muita gente, a gente vai passar a ter o quê? Epidemias. Então, epidemias de febre amarela, epidemias de tuberculose, epidemias de sífilis, epidemias de peste. Então, a gente vai ter esse período marcado, né, caracterizado pelas doenças transmissíveis e chamadas naquela época das doenças pestilenciais, porque elas vinham com uma ocorrência severa numa grande quantidade de casos, já que essa população ela não era uma população imune. Essa característica, vocês vão ver que ela vai se estender até o próximo período que a gente vai estudar, que é a República Velha. Então, no período da República, a República começa com o enfrentamento dessa situação em relação ao quadro epidemiológico. Então, e aí? Quais foram as ações, quais as políticas, quais as estratégias, então, que foram implementadas? O que é que essa corte real ela faz durante esse período em relação à saúde? Então, a gente vai observar ou estudar que não havia, de maneira alguma, um modelo de saúde estruturado. A gente só vai ter um modelo de saúde estruturado, caracterizado, já no período da República Velha, que vai se basear nas campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz. Então, antes desse período, a gente não tinha nenhum modelo de atenção à saúde estruturada. As ações de saúde, como eu falei, elas se caracterizavam principalmente pelo quê? Por sanear os espaços. Naquela época, predominava na Europa um pensamento sobre teoria, né, de concepção, teoria e concepção de saúde-doença, um pensamento que era da teoria miasmática. A teoria miasmática, ela se prevalecia e ela tinha, né, como norte o quê? Limpar o ar, sanear os espaços, para que o ar ele pudesse circular de maneira mais limpa, de maneira mais controlada. Então, a partir desse pensamento é que as medidas de saúde incipientes foram feitas. Então, toda a questão de controlar os portos, toda a questão de ter o controle do saneamento, de melhorar um pouco a estrutura de saneamento. Os povos nativos, o que é que eles usavam em termos de recursos de saúde? Ervas, plantas, curandeiros. Mais à frente, a gente vai ter aí a figura dos boticários, também sendo instituídos. E já no final desse período é quando a gente vai ter o início aí, a criação das Santas Casas de Misericórdia, que elas vão ter aí um papel bem importante nas próximas épocas, nas próximas fases que a gente vai ver. Então, essa atenção à saúde, ela se limitava bastante ao uso dos recursos da terra. Então, a gente viu o quê? A família real ela vem em 1808 e a partir do momento que a família real ela vem, ela passa a fazer o quê? Que recursos de saúde, então, para tratar da saúde propriamente dita, no sentido de tratamento,
O que é que eles vão usar? Vão usar curandeiros? Vão usar os boticários somente? Então é quando se identifica a necessidade de começar a ter, sim, instituições formadoras, né, faculdades, tanto para poder cuidar melhor dessa família real que vem, dessa corte real que vem, como também dispor de faculdades, de escolas melhores, para que esse povo que vem, essa corte, essas pessoas aí importantes, elas possam também ter oportunidade para que seus filhos continuem os seus estudos. Então é quando em 1800, 1813, 1815, a gente vai ter aí as primeiras faculdades de medicina no Rio de Janeiro e depois na Bahia. Então, essas faculdades, elas também são um marco à criação, porque é quando a gente vai ter no próprio território brasileiro a oportunidade de pessoas aí, de profissionais médicos se formando e a gente ter um outro modelo de cuidado, né, de atenção à saúde instituído. Então, essa família, ela vai trazer a vinda da família real, é o principal marco que a gente vai ter nesse período, que com a vinda deles e a sede provisória do Império instituída aí no Rio de Janeiro, vai trazer aí uma série de acontecimentos e que vão caracterizar essas mudanças na estrutura de saúde que a gente vai ter nesse período. Esse período, embora longo em relação a tempo, ele é o mais curto quando a gente estuda. Inclusive, alguns autores eles só começam a falar da história das políticas de saúde no Brasil a partir do período da República Velha. Mas essa fase ela é importante para que a gente possa entender, né, como é que tudo isso acontecia aí antes mesmo do Brasil se tornar uma república. Então fica aí a dica para vocês, né, de estudo e que vocês continuem nos acompanhando aí no próximo vídeo e até a próxima.